Olá, bem-vindo, bem-vinda à Luterana Floripa. Dedique os próximos minutos para reflexão e oração diante de Deus. Ele quer falar ao seu coração. Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele está com você, quer conduzir a sua vida. Estamos refletindo sobre o chamado para o discipulado. Jesus chamou pessoas para estarem com Ele e seguirem os seus ensinamentos. Concluindo seu ministério, enviou essas pessoas, esses discípulos, para pregarem, fazerem novos discípulos. Esta tem sido a dinâmica da expansão do reino de Deus. Assim como os primeiros discípulos aprenderam no convívio com Jesus, nós aprendemos no convívio uns com os outros. Neste processo de aprendizado e exercício, muitas vezes nos damos conta de que nosso jeito de viver, nossos pensamentos, nossas prioridades estão em desarmonia com a proposta de Jesus. Nesses momentos, Jesus nos convida ao arrependimento, ao realinhamento, ao recomeço. Em que aspectos você tem vivido em desacordo com a boa vontade de Deus? Que pensamentos, sentimentos e atitudes você precisa revisar? Como diante de Deus você tem vivido? Coloque diante dele, coloque em oração, deixe sua vida, seus pecados diante dele. Ele ouve, ele sabe. Vamos orar. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de ti, reconhecendo que precisamos da tua direção. E que mesmo, Senhor, muitas vezes conhecendo tua vontade, tendo diante de nós a palavra, ainda assim, Senhor, nós tomamos decisões, trilhamos caminhos que estão em desarmonia com a tua boa vontade. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, como discípulos, a de fato seguirmos os teus passos, a ouvirmos a tua voz. Nos dá, Senhor, essa sensibilidade, esse coração atento. Assim oramos, assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 85 diz: Senhor, abençoaste a tua terra, restauraste a condição de Israel, perdoaste a culpa do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Reprimiste tua fúria, sim, refreaste tua ira ardente. Agora, ó Deus de nossa salvação, restaura-nos, deixa de lado a tua ira contra nós, ficarás indignado conosco para sempre, prolongarás tua ira para todas as gerações, não nos reanimarás para que o teu povo se alegre em ti. Mostra-nos o teu amor, Senhor, e concede-nos a tua salvação. Deus restaura e perdoa. Ele reprime sua fúria para nos redimir, para nos salvar. Ele nos concede sua graça e nos coloca novamente no caminho. Agradeça a Deus por isso. Celebre a salvação concedida em Jesus, por meio de Jesus. O Salmo continua assim: ouço com atenção o que Deus, o Senhor, diz, pois Ele fala de paz a seu povo fiel. Que não voltem, porém, aos seus caminhos insensatos. Certamente sua salvação está perto dos que o temem. Então, nossa terra se encherá da sua glória, o amor e a verdade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A verdade brota da terra e a justiça sorri dos céus. Sim, o Senhor dará suas bênçãos. Nossa terra produzirá uma farta colheita. A justiça vai adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. Em Cristo, a justiça e a paz se beijaram. Deus foi totalmente justo, condenou em Cristo o pecado. E por esse ato de justiça estabeleceu paz. Temos paz com Deus por meio de Jesus.
Muitas das nossas características são heranças. Recebemos dos nossos pais uma carga genética que determina a cor dos olhos, tipo sanguíneo, traços da nossa fisionomia e tantas outras características. Mas existem também outras características que nós absorvemos e reproduzimos pelo convívio. Aprendemos um idioma, um sotaque, a partir daqueles que nos cercam. Nós aprendemos hábitos, costumes, cardápios, atitudes são desenvolvidas. Aprendemos muito do que nós somos e da forma que vivemos por meio do convívio social. Mesmo quando intencionalmente buscamos moldar nossos hábitos, fazemos isso a partir de certa influência. Alguém disse, alguém faz daquele jeito e achamos que pode ser bom para nós, então nos empenhamos na construção daquele hábito, daquela prática. Essa dinâmica faz parte da forma como Deus nos formou, como Ele nos criou. Mas será que existe algum modelo, alguma espécie de parâmetro ou alvo para o qual nós poderíamos nos dirigir, para onde podemos olhar e encontrar essa imagem daquilo que de fato devemos ser? Será que Deus, ao nos criar dessa forma, com essa capacidade de aprender pelo convívio, tinha em mente algum alvo para nós? O que a Bíblia diz sobre isso? John Stott, pastor, teólogo, pensador cristão, aponta 3 textos bíblicos que nos ajudam a encontrar uma resposta. O primeiro deles está em Romanos. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. O texto fala de um projeto previamente estabelecido. Deus tem um plano original, um projeto original, estabelecido lá atrás na criação. Já o antigo livro de Gênesis diz que fomos criados à imagem de Deus, semelhantes a Ele. Fomos predestinados, então, projetados para nos tornarmos semelhantes, para sermos semelhantes a Deus. Esse é o nosso alvo, mas quando nos afastamos de Deus, perdemos a referência, perdemos o convívio, deixamos de aprender com Ele o que é ser humano, como agir, que hábitos cultivar. Como Ele não está mais visível, por assim dizer, não conseguimos mais imitá-lo de uma forma satisfatória. Deus estabeleceu uma forma, então, de restaurar essa imagem. Em seu plano de redenção, estabeleceu um cronograma. Num primeiro momento, convidou um povo para expressar essa imagem divina no mundo. Israel. Israel seria a manifestação do que as pessoas podem vir a ser quando elas se aproximam de Deus. Ao mesmo tempo, a história desse povo demonstrou o quão miseravelmente nós podemos falhar nessa tentativa de vivermos a imagem de Deus. No tempo adequado, então, Deus veio pessoalmente expressar esse seu alvo. Ele encarnou em Jesus e nesse Jesus manifestou o que é ser humano, o que o ser humano realmente foi criado para ser. Isso nos leva ao segundo texto das Escrituras. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Jesus veio a esse mundo como expressão de quem Deus é. Olhando para Ele, temos da melhor forma, de forma mais clara, de forma contundente, manifestado o caráter de Deus, o amor de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível.
Mas Jesus veio também expressar o que é o perfeito ser humano. Ele é a expressão do que o ser humano foi projetado para ser. Deus restaurou em Cristo a sua imagem gloriosa. Olhando para Ele, como o texto diz, sem o véu, nós podemos ver e refletir a imagem de Deus. Quando cremos em Jesus, quando confiamos nossas vidas a Ele, aceitamos esse alvo para as nossas vidas. Recebemos perdão por todas as nossas tentativas frustradas e por nossa miopia ao tentar salvar a nós mesmos, a decidir por nós mesmos o que é ser humano, o que de fato queremos ser. Quando nós nos submetemos ao seu plano original, quando nós assim nos colocamos diante desse Jesus, confessamos que Ele é Senhor, que Ele sabe o que é verdadeiramente bom para nós, Ele sabe com que objetivo, qual é a finalidade das nossas vidas. Ele deseja que o seu povo, aqueles que o buscam, servem e amam, se tornem semelhantes a Cristo. Não é um processo automático ou instantâneo. O texto diz, é gradativo, é um processo. O Espírito Santo nos transforma gradativamente, deixando-nos cada vez mais parecidos com Jesus. Os apóstolos foram os primeiros, aqueles escolhidos por Jesus. Eles imitaram Jesus e nos legaram suas experiências. Não imitamos um Jesus imaginado por nós mesmos, fruto de ideias pessoais. Seguimos o Jesus das Escrituras, aquele que foi imitado pelos seus primeiros apóstolos. Não existe semelhança de Cristo sem o Cristo das Escrituras. Depois desses primeiros seguidores de Cristo, seguimos nesse processo de imitação de geração em geração. Temos atrás de nós quase 2000 anos de imitadores de Cristo. Nosso imitar, certamente, tem suas falhas. A própria história prova que nos desviamos em muitos momentos. Então, nessas horas, olhamos juntos para o Cristo das Escrituras e juntos ajustamos nossa rota. Olhamos para o alvo e seguimos nessa tentativa da imitação, da forma mais reverente e coerente possível. Aliás, a pregação mais eficaz também vai nos dizer, Stott provém justamente daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eles próprios são a mensagem, então, a imagem de Cristo. Os cristãos precisam ser semelhantes àquilo que falam. A comunicação acontece principalmente a partir dessa pessoa por meio dos seus relacionamentos, dos seus procedimentos e não tanto pelas suas palavras ou ideias. Por isso mesmo, o processo de discipulado ou dessa formação de Cristo em nós envolve todas as áreas da nossa vida. O objetivo não é apenas seguir um conjunto de regras ou de doutrinas, mas experimentar uma transformação profunda, integral, que reflete, então, a vida e o caráter de Cristo. Isso inclui a exibição de virtudes como humildade, amor, compaixão, perdão, obediência a Deus. Esse processo acontece na vida concreta, nas experiências difíceis, nas dificuldades. Vamos aprendendo com Jesus, que deixou sua glória, que veio a esse mundo em humildade. Imitamos Jesus nessa sua humildade. Imitamos Jesus no seu jeito de servir as pessoas, no seu jeito de amar as pessoas. Somos chamados a imitar a sua paciência no sofrimento. Somos chamados a imitar a sua missão. Nesse processo, a comunidade tem um papel fundamental. Não existe semelhança de Cristo sem essa experiência do ser comunidade com outros discípulos. Imitamos o Cristo que vemos na vida de outros que estão também buscando imitá-lo. É um processo comunitário de formação dessa imagem de Cristo, tanto numa imagem plural como também
individual ao mesmo tempo. Foi assim desde o início. Como o próprio apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Nesse processo comunitário nós somos ajudados, animados, inspirados pela jornada de outros. Alguns caminharão bem perto de nós, investindo algo do seu tempo e da sua vida nas nossas vidas. O discipulado é o meio pelo qual os cristãos são moldados e transformados à semelhança de Jesus. Alguns aspectos dessa semelhança de Jesus, inclusive, só serão manifestados, só podem ser modelados em nós, nessa vivência comunitária. Muitas das expressões desse caráter de Cristo só podem ser expressadas no conjunto, no corpo, na comunidade. Somos tornados à imagem de Cristo também, e especialmente pela presença e ação do Espírito de Cristo em nós. Não transformamos a nós mesmos. Não é uma conquista fruto do nosso mérito, é uma ação de Deus que se alinha ao nosso desejo. Ele efetua em nós o querer e o realizar, diz o apóstolo Paulo. Não existe semelhança de Cristo sem essa entrega confiante. Não existe semelhança de Cristo sem essa relação com o Espírito de Cristo, com o Espírito Santo, que é experimentado, que é vivenciado na comunidade. O terceiro texto, citado por Stott, é 1 João. Lemos assim: amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Que nesse mundo toda a nossa imitação será parcial e imperfeita. Não existe semelhança de Cristo plena nesse mundo. Vivemos no anseio, no exercício, na formação, na tentativa. Não estamos prontos, não estaremos prontos até aquele dia. Ainda precisaremos de arrependimento, de mudança de mente, de mudança de direção. O processo somente será concluído no novo céu e na nova terra. Todo nosso processo de imitação aqui pode ser insuficiente, mas não será jamais em vão. Ele é o sinal, ele é a materialização do desejo, do nosso anseio, dessa nossa disposição de andarmos segundo o modelo de Cristo. Queremos ser semelhantes a Cristo e nos esforçamos para imitá-lo, na esperança de que um dia seremos totalmente transformados por Ele. Veremos como Ele realmente é e então poderemos imitá-lo sem qualquer intermediação. Não sabemos com detalhe, como o texto diz, não sabemos com detalhes como isso será, como isso vai acontecer, como nós seremos, mas sabemos que seremos finalmente como Cristo, semelhantes a Ele. Os textos que lemos, esses três textos, nos mostram três perspectivas: passado, presente e futuro. E todas apontam para a mesma direção. O propósito original, o propósito histórico e o propósito escatológico de Deus, como Stott diz, são um só: de que o ser humano seja formado à imagem de Cristo. Fomos criados para sermos semelhantes a Cristo, estamos sendo transformados pelo Espírito Santo nessa direção e no fim da história seremos então finalmente como Ele. A vida é um convite para olhar para Cristo e encontrar nele a razão da existência, nosso alvo final, a nossa inspiração, o sentido de viver. A vida, em termos essenciais, é Cristo. Aqui somos discípulos desse Cristo, aprendizes dele, seus alunos, seus imitadores. Quero concluir retomando um dos pontos abordados anteriormente. Nossa jornada de imitação se dá no contexto da comunidade e o discipulado tem papel central nesse processo. Precisamos de outros que nos ajudem, que sirvam de modelo também, com humildade, que nos ensinem o arrependimento, que encarnem o amor e o serviço.
que deem a vida por nós como Cristo fez, para que possamos aprender, exercitar e depois também fazer o mesmo com outros. Esse é o método de Jesus. Você faz parte desse grupo de imitadores de Cristo. Você tem encontrado na comunidade cristã pessoas que o ajudam a andar com Cristo. Certamente não serão pessoas perfeitas, mas pessoas que desejam aprender na jornada, que estão dispostas à parceria, que se submetem a essa dependência mútua. Pessoas que estão aprendendo a amar, aprendendo a imitar a Jesus. Pessoas que reconhecem seus erros e que seguem tentando com esperança. Deixe que Deus molde, transforme gradativamente também a sua vida na semelhança de Cristo. Deixar que Deus faça isso é também deixar que outros caminhem ao nosso lado, na jornada do discipulado. Pois esse foi o caminho que Jesus nos deixou. Esse é o processo por meio do qual Ele quer operar em nós. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque Tu nos chamas para um propósito tão nobre, de olharmos para Ti e encontrarmos em Ti essa referência, essa imagem a qual nós podemos imitar, seguir. E obrigado, Senhor, porque essa experiência não é vivida de uma forma isolada, egoísta. Ela é uma experiência de corpo, de comunidade, do dar-se e do receber do outro. Uma experiência comunitária, uma experiência, uma jornada de discipulado. Nos ajuda, Senhor, nessa experiência. Nos ajuda nessa jornada do discipulado. Tanto a encontrar pessoas que caminhem conosco, quanto a também sermos pessoas que se dispõem a caminhar com outros, para que a Tua imagem seja gradativamente formada em nós. Assim oramos, assim pedimos em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus conduza a tua vida também nessa trilha, nessa jornada do discipulado. Que você possa encontrar pessoas que caminham contigo, que você também possa caminhar com outros, a começar pelos mais próximos, por aqueles da sua família. Que Deus o abençoe e até o próximo encontro.